Antes de entrarmos em oração, aquiete o seu coração por um instante. Respire fundo, silencie os pensamentos e permita que a palavra de Deus encontre espaço dentro de você. Nem sempre chegamos à presença do Senhor fortes ou confiantes. Muitas vezes chegamos cansados, confusos e carregando perguntas sem resposta. Ainda assim, é exatamente aqui que Deus nos encontra. A Escritura nos lembra em Salmo 34 que muitas são as aflições do justo. A palavra não esconde a realidade da dor, nem promete uma caminhada sem obstáculos. Pelo contrário, ela revela que dificuldades fazem parte da jornada de quem escolhe andar com Deus. O caminho da fé não é um caminho isento de lutas, mas é um caminho acompanhado. O conforto dessa promessa não está na ausência de problemas, mas na fidelidade do Senhor que livra, sustenta e fortalece em meio a cada um deles. Deus não garante que tempestades não virão, mas garante sua presença quando elas surgem. Ele não impede todos os vales, mas caminha conosco em cada passo. Quando o fogo não é apagado, ele permanece ao nosso lado para que não sejamos consumidos. Há momentos em que pensamos que, por estarmos buscando a Deus, tudo deveria ser mais fácil. Mas a palavra nos ensina que obediência não significa ausência de dor, e sim propósito em meio a ela. Mesmo quando tudo parece desordenado, Deus continua no controle, trabalhando silenciosamente no coração daqueles que confiam em Ele. Escreva nos comentários: eu confio que Deus está comigo, mesmo na luta. Muitas vezes, somos levados a acreditar que, se estivermos fazendo tudo certo, a vida fluirá sem resistência. Oramos, lemos a palavra, buscamos viver com integridade e ainda assim enfrentamos portas fechadas, rejeições e momentos de profunda dor. Isso pode gerar confusão no coração e até questionamentos silenciosos sobre a fidelidade de Deus. Mas a verdade é que a fé genuína não nos isenta das lutas, ela nos sustenta dentro delas. O próprio Jesus nos alertou que seguir seus passos não significaria aplausos ou aprovação do mundo. Em suas palavras, ele deixou claro que aqueles que o seguem seriam incompreendidos, rejeitados, em alguns casos, perseguidos. Isso não é sinal de fracasso espiritual, mas evidência de alinhamento com o reino. Se o mundo rejeitou a Cristo, não deve surpreender que rejeite também aqueles que vivem segundo seus valores. Quando somos ridicularizados por nossa fé ou pressionados a abrir mão da verdade, é fácil sentir-se sozinho. Mas o céu nunca perde de vista quem permanece fiel. Deus vê cada lágrima silenciosa, cada escolha difícil e cada momento em que você decidiu permanecer firme, mesmo quando seria mais fácil recuar. Nenhuma fidelidade passa despercebida diante dele. Ser provado não significa ser abandonado. Muitas vezes, é no meio da resistência que nossa fé se fortalece e nossa intimidade com Deus se aprofunda. O Senhor usa esses momentos para nos moldar, nos amadurecer e nos lembrar que nossa identidade não está na aprovação humana, mas no amor eterno dele. Comente: eu escolho permanecer fiel, mesmo quando é difícil. Diante da rejeição, da dor ou das provações que surgem por causa da fé, surge uma pergunta inevitável: como devemos responder? A reação natural seria recuar, silenciar ou tentar se misturar para evitar o sofrimento. Mas a palavra de Deus nos convida a uma resposta diferente, uma resposta que nasce da confiança e não do medo. As Escrituras nos ensinam que sofrer por causa de Cristo não é motivo de vergonha, mas de honra. Quando somos identificados com Ele, participamos não apenas de sua promessa, mas também de sua caminhada. Isso transforma completamente a forma como enxergamos a dor. O sofrimento deixa de ser um sinal de derrota e passa a ser uma evidência de pertencimento. O céu reconhece aqueles que permanecem firmes quando a terra rejeita. Enquanto o mundo pode ignorar sua fidelidade, Deus a celebra. Ele vê quando você escolhe o caminho estreito, quando permanece fiel mesmo sem reconhecimento, quando continua amando, servindo e crendo apesar das dificuldades. O Espírito de Deus repousa sobre aqueles que não negam a fé, mesmo sob pressão. Há uma glória silenciosa sendo gerada nesses momentos. Cada lágrima derramada em obediência, cada passo dado com medo, mas com fé, está construindo algo eterno. O sofrimento presente não define o fim da história. Ele prepara o coração para aquilo que Deus ainda vai revelar. Declare nos comentários: minha fidelidade é conhecida por Deus.
Quando compreendemos que Deus vê e honra cada passo de fidelidade, passamos a enfrentar as dificuldades com outra postura. A dor não desaparece imediatamente, mas o medo perde força. Sabemos que não estamos sendo punidos, e sim preparados. O Senhor nunca desperdiça uma estação de sofrimento. Ele transforma cada prova em crescimento espiritual. O mundo pode interpretar a luta como fracasso, mas Deus enxerga como processo. Aquilo que tenta nos enfraquecer se torna instrumento para nos aprofundar na fé. As aflições refinam o coração, removem excessos, alinham nossos desejos e nos aproximam da presença de Deus. É nesse lugar que aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais da graça que nos sustenta. Há batalhas que não são resolvidas rapidamente porque nelas Deus está trabalhando algo mais profundo do que aquilo que conseguimos enxergar. Enquanto aguardamos respostas, Ele fortalece nossa confiança. Enquanto esperamos livramento, Ele constrói perseverança. Enquanto o silêncio parece longo, Ele continua agindo de forma invisível, mas poderosa. Deus nunca está distante quando a vida pesa. Ele caminha conosco no vale, permanece no fogo e sustenta quando as forças parecem acabar. Mesmo quando não entendemos o motivo da dor, podemos descansar na certeza de que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, no tempo certo e da maneira perfeita. Escreva nos comentários: Deus está me fortalecendo no processo. Quando o peso das lutas se prolonga, o coração pode se cansar e a esperança parecer distante. Há dias em que a dor não grita, apenas permanece. Dias em que seguimos em frente não por sentir força, mas por decidir confiar. É nesses momentos silenciosos que Deus trabalha de forma mais profunda, moldando aquilo que palavras não alcançam. A palavra nos ensina que as provações produzem perseverança, e a perseverança gera maturidade. Isso significa que nada do que você está vivendo é em vão. Cada espera, cada lágrima e cada oração feita em silêncio está construindo raízes mais firmes. Deus não permite que você atravesse dificuldades para te quebrar, mas para te fortalecer por dentro. Muitas vezes, queremos que Deus mude rapidamente as circunstâncias, mas Ele deseja primeiro transformar o coração. Há coisas que só aprendemos no caminho estreito, lições que não nasceriam em dias fáceis. No processo, Deus purifica intenções, ajusta prioridades e nos ensina a confiar em Ele acima de tudo. Mesmo quando a resposta parece demorar, o Senhor continua presente. Ele sustenta, renova e derrama graça suficiente para cada dia. Você pode não ver ainda o fim da luta, mas pode ter certeza de que Deus não perdeu o controle. Ele continua escrevendo sua história com fidelidade e amor. Comente: minha esperança está firmada em Deus. Em meio às aflições, existe um convite silencioso de Deus para que aprendamos a enxergar além do que os olhos veem. Nem sempre o livramento vem como imaginamos. Às vezes, ele se manifesta como paz no meio da dor, força quando tudo indica fraqueza, ou esperança quando as circunstâncias dizem o contrário. O cuidado de Deus não está apenas no fim da prova, mas em como Ele nos sustenta durante todo o caminho. Quando o coração está cansado, o Senhor se aproxima ainda mais. Ele conhece os pensamentos que você não verbaliza, as lágrimas que caem quando ninguém vê e os medos que você tenta esconder. Nada passa despercebido diante dele. Mesmo quando você se sente esquecido, Deus continua atento a cada detalhe da sua caminhada. Há batalhas que revelam dons adormecidos, fé que você não sabia que possuía e uma dependência mais profunda do Espírito Santo. O fogo não vem para destruir, mas para refinar. Deus usa aquilo que parecia te parar para te impulsionar espiritualmente. Ele transforma dor em maturidade e espera em crescimento. Ainda que o alívio não seja imediato, a graça é diária. O Senhor renova suas forças, ajusta seus passos e te lembra constantemente que você não caminha sozinho. A fidelidade de Deus não falha, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Escreva nos comentários: Deus está comigo em cada passo. Pai amado, ao concluir esta oração, eu coloco tudo em tuas mãos. Cada dor que ainda não foi curada, cada resposta que ainda não chegou, cada lágrima que caiu no silêncio do quarto. Nada disso passou despercebido diante de ti. Tu és um Deus atento, presente e fiel, que sustenta mesmo quando tudo parece frágil. Eu declaro que a minha história não termina na aflição. A dor não tem a palavra final.
O sofrimento não define o meu futuro. O Senhor escreve novos capítulos onde antes só havia medo, e faz nascer esperança em terrenos que pareciam secos. Onde houve perda, tu trazes restauração. Onde houve cansaço, tu derramas novas forças. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo, a descansar mesmo quando o coração quer se inquietar, a permanecer firme mesmo quando o caminho parece longo. Que minha fé não dependa do que vejo, mas da certeza de quem tu és. Tu és bom em todo o tempo, e teus planos são perfeitos, ainda que eu não os compreenda agora. Que a minha vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Que cada dificuldade enfrentada se transforme em prova do teu cuidado. Que eu nunca esqueça que fui sustentado, guardado e amado nos dias mais difíceis. Eu escolho continuar crendo, continuar esperando, continuar caminhando contigo. Recebe minha gratidão, minha confiança e minha entrega. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Escreva nos comentários. Amém. Eu confio em Deus. Volte sempre para renovarmos juntos nossa fé e esperança. Deus te abençoe. Orações que inspiram.